Enem 2019, uma questão de reações orgânicas. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, que é o politereftalato de etileno, gera o tereftalato de metila e etanodiol, conforme o esquema da reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Então, nós temos aí o PET, que reage com uma substância que ele está denominando aqui de A, que a gente vai já ter que descobrir qual é, e a produção do tereftalato de metila e do etanodiol. Aí ele diz, o composto A, representado nesse esquema da reação aí nós temos 5 opções. Então, é uma questão de reações orgânicas, é uma questão de polímeros e envolve também nomenclatura, porque o aluno tinha que saber o que é o metano, o que é o metanol e assim cada um dos itens. Primeiro, vamos então revisar quais são os compostos que estão sendo colocados aí como opções. O item A é o metano, met, um carbono, an, só tem ligação simples entre os carbonos, O é um hidrocarboneto. Um hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Então, o metano é o CH4, é o hidrocarboneto mais simples que tem, é a molécula orgânica mais simples que tem, é o CH4. Já metanol, esse sufixo ol é o sufixo de um álcool. O que é um álcool? É quando a hidroxila está ligada em um carbono saturado. Carbono saturado é o carbono que só tem ligações simples. Met, um carbono, an, só tem ligação simples entre carbonos, ol é um álcool. Tá aí o metanol, que é o menor álcool que tem, só tem um carbono e a hidroxila ligada no grupo CH3. Aí nós temos agora o éter metílico. Éter metílico, isso é um nome usual, não é o nome oficial. O éter é caracterizado por um oxigênio entre carbonos. Éter metílico porque tem o grupo metil de um lado e do outro. O grupo metil é o menor grupo orgânico que só tem um carbono. Então está aqui o éter metílico, que pertence à função éter. Nós temos agora o ácido etanóico. Ácido é um ácido carboxílico. O que caracteriza um ácido carboxílico é esse C-OH ligado a um hidrogênio, que seria o ácido metanóico, ou a um outro carbono, que é o ácido etanóico, et, 2 carbonos, an, só tem ligação simples entre carbonos, óico é o sufixo dos ácidos carboxílicos. Então, aqui nós temos o ácido etanóico, que é um ácido carboxílico com apenas 2 carbonos. E aqui no item E, nós temos o anidrido etanóico. Anidrido é uma função orgânica. O anidrido é formado pela reação de desidratação de 2 moléculas de ácido carboxílico. 2 moléculas de ácido carboxílico desidratam, perde uma molécula de água e forma um anidrido. O que caracteriza o anidrido é exatamente isso aqui, ó, C-O, C-O. Anidrido etanóico, porque nós temos 2 carbonos em cada um desses grupos do anidrido. Então, de certa forma, o aluno tinha que saber um pouco de nomenclatura até para perceber quais são as opções que estão sendo fornecidas aí, para ele colocar como sendo esse composto A. Agora que nós já sabemos as opções, vamos analisar a reação. Então, nós temos aqui um polímero, que é o PET, que vai sofrer uma reação de transesterificação. Ele vai reagir com algum elemento. Esse polímero vai ser quebrado, vai ter a sua molécula quebrada. Esse grupo se repete N vezes. Então, ele vai reagir aqui com esse A. E após essa quebra, vai produzir esse éster. Muito cuidado também, porque o Enem colocou aí as fórmulas que a gente chama de fórmulas condensadas e também as fórmulas de linha. Então, aqui você tem que saber que tem um carbono. Aqui tem um carbono, outro carbono. Como é que eu sei que esse carbono tem 2 hidrogênios? Porque o carbono tem que ter 4 ligações. Se aqui são 2, tem que ter 2 hidrogênios para completar. Aqui tem um outro carbono. Se são 2 ligações, ele tem que ter 2 hidrogênios para completar a tetravalência do carbono. Então, ele usou aqui a forma de linhas.
cada cantinho desse tem um carbono, e o que estiver faltando para completar 4 ligações, a gente coloca de hidrogênio. Então está aqui o PET, ó, que é esse poliéster. Poliéster por quê? Isso é um poliéster. O PET é um poliéster, porque nós temos aí a função éster. C-O é a função éster, que se repete N vezes. Isso aqui também é um éster, C-O, e continua com o oxigênio aqui desse outro lado. E esse poliéster é um éster reagindo com um composto até agora desconhecido, que nós vamos já descobrir. E isso aqui, ó, COOCH3, o aluno também tinha que perceber que esse COOC, isso é a maneira de abreviar também o éster. Então tá aqui, ó, aqui a forma condensada e aqui a forma estrutural, para você ver as ligações que existem, ó. COOCH3. Não é CO ligado a O, porque senão esse carbono aqui, ó, só teria 2 ligações, uma para cá e uma ligada ao oxigênio. Na verdade é COOCH3. Isso é um éster. Então nós temos aí, de novo, a função éster. Tanto na parte de cima, COOCH3, de novo, a função éster. E aqui, CH2, ó, isso é um álcool, é o etanodiol. É um diálcool, um diol, porque tem 2 vezes o grupo do álcool, que é a hidroxila, ligado em um carbono que só tem ligações simples. Então, de certa forma, o que é que nós temos aí? Ó? Um éster reage com um determinado composto, que nós vamos já descobrir quem é, produzindo um éster e um álcool. E essa reação, ele afirmou aí na questão, que essa reação é conhecida como uma reação de transesterificação. Transesterificação. Esse nome já diz muita coisa. O que é uma transesterificação, Alexandre? É quando um éster reage com um álcool, produzindo outro éster e outro álcool. Isso é uma transesterificação. Nós temos um éster reagindo com um álcool, produzindo outro éster e outro álcool. Então, na verdade, essa dica foi muito forte. Ele diz, isso é uma reação, essa reação que está ocorrendo aqui, nessa reciclagem desse polímero, que é o PET, dessas garrafas de refrigerantes, por exemplo. Então, ele está sendo reciclado através dessa reação de transesterificação. Esse PET está reagindo com um álcool, produzindo esse éster, que é o tereftalato de metila, e esse álcool, que é o etanodiol. Os nomes foram dados na questão. Então, já dá para saber qual é a resposta. Qual é a resposta dessa questão? É a letra B. O item A é um hidrocarboneto, o item B é um álcool, o item C é um éter, o item D é um ácido carboxílico e o item E é um anidrido. Então, já sei qual é a resposta, o item B. Mas a gente sempre aprofunda mais, a gente coloca detalhes. Eu já coloquei aí os compostos, para você revisar um pouco de nomenclatura de compostos orgânicos. E agora vamos ver essa reação de transesterificação, que realmente é isso. É um éster reagindo com álcool, produzindo outro éster e outro álcool. O álcool, mesmo que ele não desse opções, se fosse uma questão aberta, eu descobriria qual é. Por quê? Porque o álcool, ele vem aqui formar essa parte do éster. Tá vendo? O que é que está ligado no C-O do éster? OCH3. Isso ali veio do álcool, que só tem um carbono, portanto é o metanol. Então, eu vou colocar até com outra cor aqui, ó, para você perceber. São 2N, né? Então, tá aqui um álcool, tá aqui outro álcool. Lembrando que o oxigênio ele tem 2 pares de elétrons livres. Vou lhe explicar um pouquinho como é que ocorre uma reação de transesterificação, que é uma reação de substituição nucleofílica. Essa é a classificação dessa reação orgânica. Ela é uma reação de substituição nucleofílica. Por quê? Porque o metanol é um nucleófilo. O que é um nucleófilo, Alexandre? É uma espécie química que tem afinidade por carga positiva. Aqui no éster, o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, nesse C-O do éster, o oxigênio é parcialmente negativo e o carbono ele fica parcialmente positivo. Então, o nucleófilo ele vai atacar esse carbono aqui do éster porque ele gosta de carga positiva. São 2 ataques.
vai atacar aqui, então nós vamos dar nós para o primeiro ataque. O nucleófilo vem, ataca aqui e a ligação se quebra. Se você olhar, ó, C dupla O em azul. E o que é que está ligado agora nesse C dupla O? Exatamente esse pedacinho do éster aqui, ó. O, CH3, CH3, tá vendo? Então, esse pedacinho do éster, que é o nucleófilo, vai ficar ligado a esse C dupla O. Isso acontece com a primeira molécula e com a segunda também, ó. Ataca e essa ligação se quebra. Quem é que vai estar ligado no C dupla O agora de baixo? É exatamente esse pedacinho aqui do éster. Aí você diz, Alexandre, ok, quebrou aqui, vai quebrar aqui também do outro lado, né? Porque desse lado aqui tem o C dupla O. Lembre-se que se repete N vezes. Então, essa reação ocorre N vezes. Então, se quebra de um lado, se quebra do outro, ó, libera O, CH2, CH2, O. O, CH2, CH2, O. E aí você pergunta, Alexandre, e onde foram parar esses hidrogênios aqui do metanol, né? Porque quem ficou ligado ao C dupla O foi o OCH3, C dupla O, OCH3. Quem ficou ligado ao C dupla O foi o OCH3. E esses hidrogênios do álcool, do metanol, vão exatamente, ó, ficar aqui e aqui, ó, formando o etanodiol, que é esse de álcool, tá vendo? Então, foi muito bom eu colocar aí as colorações. Esses hidrogênios, eles estão aqui, não necessariamente os mesmos hidrogênios, porque tem troca de hidrogênio na reação. Mas é só para você perceber que está havendo aí uma conservação de átomos, né? A reação está balanceada, não tem átomo aí desaparecendo nem aparecendo do nada. Então, isso é uma transesterificação. É quando um éster reage com álcool, produzindo outro éster e outro álcool, ou uma reação de substituição nucleofílica. Porque um nucleófilo reage com o éster, produzindo outro éster e outro álcool. E está aí a reação mostrando passo a passo como é que ela ocorre. Você entende por que o álcool é um nucleófilo, porque ele ataca o carbono do éster, que é parcialmente positivo, e a ligação se quebra bem aqui, tanto de um lado como do outro. Aí a parte azul que foi quebrada. E como ela se quebra aqui e aqui do outro lado também, está aqui a parte azul do álcool. E aí eu pego e colo as partes vermelhas do nucleófilo, aqui de um lado e aqui do outro, ó, formando esse éster, que é um diéster, tem a função éster duas vezes, e esses hidrogênios que sobram, eu colo de um lado e do outro aqui, ó, formando o etanodiol, que é o de álcool. Lógico que essa reação tem todo um mecanismo reacional, que aqui a gente está mostrando apenas quais os deslocamentos de átomos que ocorreram. Então, questão de certa forma exigente, porque envolvia reações orgânicas, polímeros, nomenclatura de funções orgânicas, mas para quem tinha um bom conhecimento de uma reação de transesterificação, que é uma reação importante, e você agora já passa a conhecê-la, um éster reage com um álcool produzindo outro éster e outro álcool, está aí a questão resolvida. O composto A é um álcool, é o metanol, letra B de bola.